Sobre a falta de paternidade, quais são os efeitos que isso tem numa pessoa adulta? Uma pessoa que ela não tem ou não reconhece o pai, muitas vezes ela tem dificuldade em vários aspectos. Às vezes a pessoa ela tem dificuldade de conectar com outras pessoas, ela não consegue falar muito bem sobre ela mesma, ela não sabe aquilo que ela carrega. Na maioria das vezes, quando você pergunta para uma pessoa que ela não tem pai, não teve pai ou não se identificava com pai, ela sempre vai ter a dificuldade de falar quais são as características positivas. Isso é sempre um desafio. Sempre que você pergunta para uma pessoa que ela não teve uma referência paterna, ela não consegue identificar sequer 10 características, 10 adjetivos sobre ela mesma. Ela sempre dá desculpa, é tão difícil falar sobre nós mesmos, né? Então, essa é uma das características, essa é uma das situações que acontece dentro de uma relação em que o pai e filho, né? Isso tanto homens quanto mulheres, ela tem exatamente essa dificuldade. A autoestima normalmente é muito baixa. As pessoas que não tiveram referência paterna, elas têm uma autoestima extremamente baixa. Elas não conseguem se impor muitas vezes, elas aceitam qualquer coisa muitas vezes, porque falta aquela referência de hombridade, de masculinidade dentro de casa. As questões principais relacionadas à vida cristã é que elas não conseguem identificar Deus como pai. Elas têm um distanciamento muito grande a respeito de Deus, elas não sabem ver Deus exatamente como um pai presente na vida delas. Elas normalmente, quando pedem para fechar os olhos e visualizar sobre quem é Deus, quando pedem para fechar os olhos e se imaginar diante de Deus, muitas não conseguem ver a face de Deus. Elas olham Deus como uma pessoa distante, uma pessoa longe, uma pessoa carrancuda, uma pessoa fechada, extremamente inacessível. E quando você pergunta para elas sobre as suas orações, para quem ela faz as suas orações, elas normalmente não conseguem dizer para Deus Pai. Elas fazem as orações para outras pessoas, ou quando fazem, elas fazem aquela ideia de que Deus é algo muito longe, algo muito distante, é um Deus que muitas vezes não ouve, é um Deus que é extremamente rigoroso, então tem que tomar muito cuidado para falar com Deus, tem que tomar muito cuidado para se expressar diante de Deus. E essa distância, esse distanciamento, muitas vezes ela deixa de ouvir inclusive a voz de Deus Pai. Uma pessoa que não teve um pai presente, e isso eu falo mesmo quando o pai é vivo e convive com a criança, mas ela não teve tempo de qualidade com o pai. Essas pessoas também têm esse mesmo tipo de dificuldade. Se é um pai rancoroso, um pai ranzinza, então a presença de Deus na vida dessa criança também vai ser a mesma coisa. O distanciamento que ela tem a respeito de Deus também reflete do mesmo jeito. Então, por isso que é muito importante a questão da reconciliação com o pai. Mesmo que o pai tenha morrido, você precisa perdoar seu pai, precisa reconciliar com seu pai, para que então você consiga enxergar Deus Pai como um pai bondoso, um pai amoroso, um pai presente. E muitas vezes eu não consigo ganhar as coisas de Deus, não consigo receber coisas de Deus exatamente pelo meu distanciamento que eu tenho com Deus Pai. E não simplesmente porque minha oração é ineficiente. A minha distância com Deus Pai não me permite receber as coisas dele.